de nossos pastores. Professando todos uma só fé, armados com a força que vem do Senhor, nós iremos a ti, sob o impulso do Espírito. Querido irmão, querida irmã, nesta segunda-feira, a Igreja nos propõe uma palavra da sua tradição. Na segunda leitura do ofício das leituras, na liturgia das horas, nos é proposta um trecho da chamada Carta de Barnabé, do século II da nossa era cristã. O título que vem apresentado é o seguinte: A Nova Lei de Nosso Senhor. Ouçamos então essa palavra que nos vem hoje como uma catequese, como um ensinamento para nos fazer crescer no caminho da vida, no caminho da fé. Deus abrogou, portanto, tudo, a fim de que a nova lei de nosso Senhor Jesus Cristo, não submetida ao jugo da necessidade, contenha a oblação não feita pelos homens. Pois disse-lhes em outro lugar: acaso mandei eu a vossos pais, ao saírem do Egito, que me oferecessem holocaustos e sacrifícios? Ao invés, ordenei-lhes que nenhum de vós escogite o mal em seu coração contra o próximo, nem façais falso juramento. Temos então de compreender, se não somos insensatos, o senso de bondade do nosso Pai. Mostra-nos o modo de nos aproximarmos dele, por não querer que, à semelhança dos antepassados, andemos errantes em sua busca. Por isso, ele nos fala assim: sacrifícios para o Senhor é o coração contrito, odor de suavidade, o coração que glorifica aquele que o plasmou. Com todo cuidado, irmãos, investiguemos o que se relaciona com a nossa salvação, para que o maligno sedutor não se insinue em nós e nos lance fora de nossa vida. Sobre isto, lhes fala também em outra passagem: por que jejuais para mim, diz o Senhor, de modo que hoje se escute vossa voz aos brados. Não é este o jejum que escolhi, diz o Senhor. Não é o homem a humilhar sua alma. A nós, porém, diz: eis o jejum que eu escolhi, diz o Senhor. Quebra toda a cadeia de injustiça, desata os laços dos pactos violentos, deixa ir livres os oprimidos e rasga todo o contrato iníquo. Parte seu pão com os famintos, ao veres um nu, cobre-o. Faze entrar em tua casa aqueles que não têm teto. Fujamos de toda vaidade. Tenhamos ódio profundo pelas obras dos caminhos maus. Não vos isoleis, fechando-vos sobre vós mesmos, como se já estivesseis
justificados. Ao contrário, congregados na unidade, buscai aquilo que é do proveito de todos. A Escritura ensina: ai dos prudentes para si mesmos e sábios aos próprios olhos. Tornemo-nos espirituais. Sejamos perfeito templo de Deus. Na medida do possível, meditemos sobre o temor de Deus e lutemos por guardar seus mandamentos para nos alegrar com seus juízos. O Senhor julgará o mundo sem acepção de pessoas. Cada um receberá conforme viveu. Se houver sido bom, sua justiça o precederá. Se mal, a paga da maldade estará diante dele. Não aconteça que, descansando em nossa vocação, durmamos em nossos pecados e o príncipe do mal, tendo obtido poder sobre nós, nos arrebate do reino do Senhor. Entendei ainda isto, irmãos. Se, como vedes, depois de tantos sinais e prodígios feitos em Israel, no entanto, eles são abandonados, estejamos atentos para que não se cumpra em nós o que está escrito: muitos os chamados, poucos os escolhidos. Amém. Meu irmão, minha irmã, esse texto da chamada Carta de Barnabé, do século II da nossa era cristã, como já lembrei no dia de ontem, um texto bastante próximo ao tempo dos apóstolos. Por isso, tão parecido também com os textos bíblicos. Sua maneira, seu estilo, sua forma de apresentar-se. Esse texto hoje, mais uma vez, vem nos chamar a atenção para o verdadeiro louvor, o verdadeiro sacrifício que agrada a Deus, a verdadeira penitência que agrada a Deus. A carta de Barnabé critica aqueles que acham que é suficiente realizar um sacrifício exterior, uma penitência exterior para agradar a Deus. Que para ter a remissão dos pecados, a expiação dos pecados, é suficiente, quem sabe, sacrificar o corpo através de penitências duras, quem sabe até através de um jejum bastante rígido, e isto é suficiente. Não se pode negar que esses exercícios de penitência, que são exercícios espirituais também, ajudam a pessoa a estar mais próximas de Jesus, quando realizados de modo equilibrado, segundo aquilo que ensina a Santa Igreja. Porém, não são suficientes para estarmos ligados realmente a Cristo. Eles têm o seu valor na medida em que há um esforço de voltarmos o nosso interior a Deus e ao próximo. Por isso, a carta de Barnabé é bastante firme ao trazer os textos, sobretudo do Antigo Testamento, que fala do sentimento de Deus com relação aos sacrifícios, aos holocaustos, às penitências. Deus pergunta: é esse tipo de sacrifício que me agrada? São esses holocaustos que me deixam feliz?
O que me alegra não será um coração contrito? O que me alegra não será um coração arrependido? O que me alegra não será um coração que pratica a justiça? Que se preocupa com os outros? Que vive o mandamento do amor? É esse sacrifício que agrada a Deus. Esses são os holocaustos que enchem de alegria o coração de Deus. Repito, são válidos os exercícios espirituais. Quando chega o tempo da quaresma, por exemplo, nós somos incentivados ainda mais às práticas de penitência. E tudo isso nos ajuda a ter um equilíbrio corporal e espiritual, quando vividos de modo correto, praticados de modo equilibrado. Porém, nada disso pode significar alguma coisa para nós se não tivermos a disponibilidade de colocar de joelhos o nosso coração, a nossa alma. Lembrem do texto que nós costumamos ouvir na quarta-feira de cinzas, do profeta Joel, onde Deus diz: rasgai não as vestes, mas rasgai os vossos corações. É isso que Deus quer de nós. Corações rasgados em amor, em misericórdia, em cuidado para com os outros, em justiça, mais do que qualquer outro sacrifício. Peçamos então a Jesus que Ele nos ajude a, examinando a nossa consciência, prestar-lhe o culto que realmente lhe agrada. Ter um coração parecido com o seu coração. E nos colocando diante de Nossa Senhora, nesta segunda-feira, queremos pedir a ela a sua intercessão. Ela que tem um cuidado constante para conosco. Ela que na sua vida de adoração eterna a seu Filho Jesus, nos ensina o caminho da vida e não cessa de querer também nos conduzir para a adoração ao Senhor. Ela é nossa professora, nossa intercessora, nossa pedagoga, aquela que nos toma pela mão como se tomam as crianças e vai direcionando para o caminho que realmente interessa. Então coloquemos com confiança nas mãos de Maria nossos pedidos, nossas preces, as pessoas que nós amamos, as situações que estamos vivendo, para que ela conduza ao seu Filho Jesus, que não cessa de acolher os pedidos da mãe e de fazer tudo aquilo que realmente favorece a nossa salvação. Rezemos então com bastante piedade a Nossa Senhora. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura, esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo, chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.
A você, meu irmão, minha irmã, desejo que tenha um dia cheio de Deus. Que cada hora deste dia seja uma oportunidade para que você demonstre ainda mais a confiança que tem nele. Para que você persevere ainda mais no caminho da vida que é proposto pelo Senhor. Que você tome cada vez mais consciência neste dia do mar que é a vida e sobre o qual estamos caminhando. Para que olhe sempre para frente, na certeza de que Cristo caminha conosco e ao mesmo tempo nos espera para nos abraçar. Que Jesus abençoe você, meu irmão. Que Jesus abençoe você, minha irmã. Que Jesus abençoe a sua família. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.